7 ao 16, primeiro livro de Reis, Antigo Testamento, história baseada, narrando principalmente a vida do profeta Elias e seus muitos milagres e a sua palavra de orientação ao povo de Deus. E nessa experiência que Elias viveu, ainda no auge do seu ministério, marcado pelo milagre, pelo poder de Deus em transformar circunstâncias contrárias e adversas. Esse texto me veio à mente essa semana mais uma vez, quando assistindo aos jornais da semana e acompanhando o drama de inúmeras regiões do nosso país, que vivem a tragédia da seca. O norte de Minas tem vivido uma seca que há 80 anos não se via naquela região. Rios cujo leito girava em torno de 2 a 3 metros de profundidade, hoje são desertos. O tempo da seca chegou e, por mais explicações que se queira dar, a gente tem apenas uma realidade. Vivemos um tempo de lutas e de previsões terríveis no que se refere à realidade hídrica do Brasil. O estado do Espírito Santo vive também a maior seca da sua história. As igrejas batistas de lá estão mobilizadas numa campanha. Eu estive semana passada com o presidente dos pastores da capital, Vitória, e ele me disse que já há algum tempo as igrejas estão mobilizadas numa campanha de intercessão para que Deus mova as nuvens e faça chover no campo capixaba, porque eles estão vivendo também uma série de situações críticas por causa da seca. Não é novidade. Nenhum de nós sabe que, todos nós sabemos que esta realidade é sazonal. O mundo é cíclico, a história é cíclica. Não é a primeira vez, e enquanto o mundo durar, nós vamos ter, daqui a algumas décadas, a realidade da solução, vai chover novamente, mas daqui a algumas décadas, talvez algum século, aqueles que estarão vivos viverão novamente tempos de seca, as regiões vão se alterando, o mapa hídrico do mundo vai se alterando, mas para nós é muito difícil muitas vezes discernir esta diversidade, né? O Brasil tão grande, se nós fôssemos um país pequeno, geograficamente falando, como Uruguai, Paraguai, talvez essas diferenças não ficassem tão gritantes, mas um Brasil de dimensões continentais como ver o sul inundado, destruído pela quantidade de água que corre pelas ruas das capitais, Porto Alegre e outras cidades, e ver regiões que estão morrendo pela seca, esse contraste chama muito mais atenção, porque vivemos uma realidade única como uma nação. Se fôssemos separados em pequenos países, talvez apenas diríamos que o país do sul está vivendo o drama das enchentes e o país setentrional está vivendo a realidade da seca. Mas somos uma só nação, somos um só povo. E não tem como dissociar o que acontece no sul do que acontece no norte e nos litorais, no sertão baiano e em tantos lugares do Brasil. Somos o povo brasileiro, que está diante de si o drama da escassez, além de tantos outros dramas que enfrentamos como povo. Mas é assustador perceber na nossa geração tanto esforço do ser humano ao longo de décadas, construindo barragens, desviando rios, tomando várias iniciativas, mas todas elas finalmente ineficazes. E estamos realmente às vésperas de um drama ainda maior no que tange a realidade hídrica da sustentabilidade das nossas cidades. Eu sei que o tema é debatível e nós poderíamos elencar aqui fatores políticos, econômicos, má gestão pública. Eu tenho consciência de que tudo isso completa o quadro dramático. Mas no final da história o que vai contar é que talvez nossas torneiras realmente sequem, se alguma coisa não for feita de imediato. Um dia parou de chover. E isto refletiu na vida de todos nós. Assim também como um dia na vida de Elias, a escassez da chuva trouxe a ele o drama da sede e da fome. Mas ao mesmo tempo, a realidade da seca
deu a Elias a oportunidade de experimentar o milagre de Deus, que não deixou faltar coisa alguma. Curioso é, sem dúvida nenhuma, saber que Elias estava vivendo o resultado da sua própria profecia. Do capítulo 15 até o capítulo 17 conta o drama de Elias enfrentando os profetas de Baal e depois perseguido por Acabe e Jezabel. E a sua profecia contra o reinado de Acabe é: enquanto eu não profetizar o contrário, não choverá mais sobre esta terra. Será que Elias tinha consciência de que as suas palavras proferidas no nome de Deus trariam para ele próprio consequências difíceis e contrárias? Será que ele tinha consciência de que o resultado da sua profecia traria para ele mesmo as dificuldades e as consequências do drama que toda uma nação estava vivendo como culpa do pecado? Ou seja, não há como dissociar a realidade que o nosso país vive como o drama do egoísmo, do pecado, da separação de Deus de todos nós, e diante do qual todos nós estamos sujeitos também e padecemos. E o capítulo 17 começa com a descrição e a narrativa de Elias fugindo de Acabe e Jezabel, porque estava ameaçado de morte por eles. Mas Deus o toma pela mão e o guia pelo deserto. E conduz Elias para habitar durante um tempo à beira de um riacho, para do riacho retirar a água necessária, e diz o texto que os corvos lhe serviam de alimento. Mas o versículo 7 diz que algum tempo depois, aquele riacho também secou-se por falta de chuva. Este versículo 7 traz ao cenário de Elias uma mudança profunda de contexto e que se aplica muito bem a muitos de nós, quando de um dia para o outro vamos percebendo as mudanças contextuais, as mudanças à nossa volta, até que cheguemos à conclusão, como Elias percebeu: pronto, agora o meu riacho também se secou. Nós também estamos muitas vezes diante de riachos secos. Podemos vir de um tempo de abastança, um tempo de prosperidade, podemos viver anos a fio, um atrás do outro, de conforto, de largueza, de fartura. Mas precisamos estar preparados, porque algum dia o riacho pode secar diante de nós também. Elias era o profeta. Elias falava em nome de Deus. Elias tinha autoridade. Elias havia combatido os 500 profetas de Baal. Elias havia derrotado aqueles profetas de forma milagrosa. Um altar inundado por água incendiou de forma milagrosa diante dos seus olhos. Elias estava fugindo da ameaça de morte, mas ao mesmo tempo cuidado por Deus, sustentado por Deus. Mas há um momento em que o riacho diante dele também se secou. Ou seja, não há nenhum de nós sequer que possa estar absolutamente isento ou imune à seca da alma, à seca circunstancial, aos problemas que nos atingem indistintamente. Todos nós, enquanto padecemos aprisionados neste corpo, como diz o apóstolo Paulo, enquanto vivemos como carne e osso, sangue correr nas nossas veias, todos nós estaremos também suscetíveis e sujeitos ao tempo da escassez, ao tempo da seca, ao drama da falta. E o versículo 7 inicia esse texto dizendo: algum tempo depois. Depois do quê? Depois da fartura, depois da largueza, depois do conforto, depois da virtude, depois da bonança. Precisamos sim nos preparar para a realidade de que o tempo da seca chega para todos nós, independentemente de quem sejamos
ou onde quer que estejamos. Mas há algo de precioso no tempo da seca. O versículo 8 inicia dizendo: então a palavra do Senhor veio a Elias. Uma segunda consideração importante nesse texto, nessa narrativa, é que o tempo da seca não silencia a boca de Deus. Deus continua falando, Deus continua agindo e Deus continua no controle. A seca estava em volta, a sede era profunda, a fome seria iminente, e o texto que nós vamos ver a seguir, a fome já estava destruindo as famílias, a fome já estava derrotando as pessoas. Mas no versículo 8 nos revela algo impressionante e glorioso. O Senhor continua a falar. O tempo da seca não silencia a boca de Deus. Ao contrário, quando vivemos o tempo desértico, temos a oportunidade de conhecer ainda mais o que Deus é poderoso para fazer. É um desafio de fé, é uma experiência que podemos viver todas as vezes que enfrentamos também riachos secos à nossa volta. Quando a fonte seca, quando vem a fome, quando os animais morrem, o Senhor continuará falando, instruindo e manifestando a sua glória. Foi assim no deserto, quando o povo por 40 anos caminhou guiado por Deus, caminhou dirigido por Deus, caminhou protegido por Deus, caminhou aprendendo de Deus, até que fosse levado à terra prometida, Canaã. O deserto é um tempo de aprendizado, a seca é uma realidade que nos aperfeiçoa. A seca pode ser, da medida da nossa atitude diante dela, uma oportunidade de saber quem Deus é e o que Ele é poderoso para fazer. E o que diz o texto então a partir do versículo 9? Vamos ler até o fim? Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A primeira verdade que esse texto nos revela é que a seca atinge-nos a todos, indistintamente. A segunda verdade que este texto, de forma clara, nos revela é que, por pior que seja a circunstância, por mais árido que seja o cenário, Deus continuará falando conosco. E o que Deus tem a nos ensinar neste deserto? Nesta experiência de Elias, há 3 verdades que precisam ser aprendidas de forma prática. O contexto é este. A base do que queremos descobrir nesse texto é: todos nós enfrentamos um tempo de seca. Por mais próspera que seja a sua realidade hoje, haverá o tempo em que o riacho poderá secar também. Eu não desejo isso para ninguém, não quero isso para ninguém. Não é uma realidade que se espera, não é uma realidade que se deseje, não é algo virtuoso, viver autocomiseração, dizer: não vejo a hora do tempo chegar para aprender mais. Não, ninguém quer sofrer.
mas nós precisamos ter a maturidade de saber que tempos de seca atingem-nos a todos. Elias era o profeta, Elias era a boca de Deus, Elias era a autoridade de Deus do seu tempo. Elias falava em nome de Deus e acontecia em nome de Deus, mas o riacho secou para ele também. Nenhum de nós está imune ao sofrimento enquanto vivermos aprisionados neste corpo, até que a morte nos liberte, para sermos colocados na glória celestial. Mas é surpreendente perceber também que enquanto o deserto acontece, nós podemos aprender muito de Deus. A primeira coisa que eu aprendo nesta seca é que Deus, novamente, faz uso da improbabilidade para revelar a sua glória. O versículo 9 vai dizer: lá você vai encontrar uma viúva que lhe forneça comida. Tente imaginar aquela cena. Tente imaginar um lugar árido, um lugar seco, um lugar desprovido de conforto, e naquele cenário de total carência, uma senhora viúva com seu filho. O contexto é absolutamente desfavorável, é impróprio, e mais, o improvável. É maravilhoso perceber e ler a Bíblia tentando extrair dela quantas vezes Deus usou o improvável, quantas vezes Deus fez uso do ilógico, quantas vezes Deus foi muito mais além das possibilidades humanas. Naquele contexto, mais do que nunca, mulher era algo desprezível. Você sabe a oração que o judeu fazia? Talvez alguns mais ortodoxos ainda façam até hoje. Eles fazem 3 orações, agradecendo a Deus. Primeiro, porque nasceram judeus. Segundo, porque não nasceram, por isso, pagãos. E terceiro, porque nasceram homens. Eles agradecem a Deus porque não nasceram mulher. Então, no contexto hebraico, ser mulher já era um contexto totalmente desfavorável. Pior ainda, viúva. E ainda mais num momento como esse de escassez. Não havia nada de lógico, não havia nada de favorável, não havia nada de virtuoso no contexto, mas é o que Deus faz com Elias. Vai lá, e eu ordenei a uma mulher, a uma viúva, a uma pobre, para dar a você comida. Queridos, é surpreendente como Deus se utiliza dos instrumentos menos prováveis para revelar a sua glória. É maravilhoso pensar como Deus surpreende a humanidade todas as vezes. A humanidade esperava um rei majestoso, nascido num palácio em berço de ouro. E nasce um filho de carpinteiro, colocado num comedouro de animais, visitado por pastores, a menor das profissões da época. Como é maravilhoso Deus revelar a sua glória por aquilo que é absolutamente improvável. Como é maravilhoso pensar que Deus também nos surpreende ainda hoje, dando-nos respostas e provisão de onde nós nem imaginamos. A nossa lógica é sempre esperar pelo maior, esperar pelo viável, esperar pelo mais provável. A nossa lógica sempre nos remete aos cálculos e a gente espera o saldo positivo, a gente espera os melhores títulos. E então Deus revela a sua glória por aquilo que nos surpreende. E Deus diz a Elias: Elias, quem vai cuidar de você é uma mulher. Mas se pode piorar, vai piorar. Ela é viúva. E se pode piorar, vai piorar. Ela não tem nada para comer. Mas foi ela que eu escolhi para alimentar você. No deserto, na seca, nós aprendemos que Deus nos surpreende muito além das nossas expectativas. Portanto, prepare-se, porque Deus pode dar a resposta e pode manifestar o cuidado dele de onde você menos espera. Prepare-se. Este é o tempo de seca, mas Deus há de ser o primeiro a ser glorificado. A segunda lição que essa experiência nos dá
é que quando Elias aborda aquela mulher, encontra-a colhendo alguns gravetos. Não fica claro se ela estava colhendo gravetos para acender uma fogueira, ou colocar lá no seu fogãozinho, ou se era gravetos, porque mais adiante parece que dá a entender que ela ia fazer uma sopa de gravetos. Quem veio da roça sabe muito bem o que isso significa. Muitas vezes você não tem nada para cozinhar, e cozinha só um pouco de fubá. E é o que alimenta muitas crianças no sertão brasileiro. Só uma papinha de fubá, e às vezes nem sal tem. É só o fubá com uma aguinha de poço, e é o que sustenta muitas crianças no interior miserável do nosso país. Não fica claro se esta mulher ia fazer uma sopa de gravetos. E ela ainda consegue contar, mais adiante lá no versículo 12, ela diz assim: estou colhendo uns 2 gravetos. A coisa era tão miserável que ela consegue dizer 1, 2, porque não tem mais. Não se acende fogueira com 2 gravetos. Sabe lá, será que ela estaria fazendo uma sopa com gravetos? Não fica claro exatamente dizer o que era isso que estava acontecendo, mas talvez o cenário seja muito claro para nós, dizendo: era uma realidade miserável. E agora Elias, confiando na palavra de Deus, pede a ela: você pode me trazer um jarro com água? Elias, que planeta você vive? Elias, de onde você vem? Não tem água e você ainda quer uma jarra de água? E ela disse: tá bom, eu vou lá. E aí diz o versículo 11 que enquanto ela ia buscar água, ele ainda gritou: e faz o seguinte, traz também um pedaço de pão para mim. Eu imagino a cena, a mulher caminhando já assim preocupada: mas o cara quer uma jarra de água, quase que não tem nem para mim, o cara quer uma jarra. Esses pastores são folgados, né? Esses profetas de Deus são folgados. Aí de repente fala assim: ó, e traz um pão também. Aí ela deve ter jogado tudo pro alto. Fala assim: peraí. Aí ela, porque é o que ela volta, fala assim: peraí, jura em nome do Senhor, o teu Deus, versículo 12, não tenho nem para mim, cara, você quer para você? E aí quando ela se justifica e diz: eu só tenho um punhado de farinha, e um pouquinho de azeite, e é o que eu tenho, só isso. Eu estou aqui pegando 2 gravetos aqui. A gente não sabe se era para fazer o fogo ou se era para fazer uma sopa com os gravetos. E ela diz: para preparar uma refeição para mim e para o meu filho. E agora vem a declaração mais trágica: para nós comermos e morrermos. Queridos, não existe coisa mais miserável na nossa existência do que a falta de perspectiva, do que a falta de esperança. E esta mulher havia queimado todos os seus cartuchos de esperança. Talvez ela imaginasse, pela tragédia à sua volta, que fosse a última refeição. Talvez fosse para ela o último fôlego. E ela diz: é só o que eu tenho. Depois disso, não sei o que será mais. Meus queridos, nós ouvimos tantas histórias de pessoas assim, próximas de nós, nos lixões das grandes cidades, nas áreas rurais, não precisa ir no sertão baiano para a gente descobrir que a fome está bem perto de nós, e muitos vivem esta realidade para comermos e morrermos. E é mais incrível ainda pensar que muitos, ainda que tenham o que comer, diante da seca da sua alma, vivem esta pequeníssima expectativa de vida. Não sei mais quanto tempo eu aguento. Quantos, talvez aqui entre nós esta noite, diante das circunstâncias que enfrentam, a seca, o riacho seco que está diante de você, você pense: não sei quanto tempo mais eu aguento enfrentar isso. Esta mulher havia chegado ao seu limite. Ela quase perde a paciência com Elias, quando Elias vai além e diz assim: me dá água e me dá um pão também. Ela disse: eu não tenho nem para mim. Mas é quando o milagre começa a acontecer. Versículo 13. Eu quero chamar a sua atenção para uma das expressões mais importantes na revelação bíblica. Elias, porém, lhe disse. Eu gosto demais dessas expressões, as adversativas, porque elas nos anunciam uma mudança de cenário. Elas nos anunciam uma mudança de paradigma, elas transformam a cena e elas trazem algo de novo a ser conhecido. E é quando então Elias diz para ela: não tenha medo.
Essa declaração aparece na Bíblia dezenas de vezes, seja da boca de um profeta, ou seja pela boca do próprio Deus, dizendo muitas vezes aos seus amados: não tenha medo. Para aquela mulher parecia ser o fim da linha. Para aquela mulher não havia nenhuma expectativa. Ela não sabia o quanto mais iria aguentar, não sabia mais o quanto ela ia caminhar, não sabia mais aonde chegaria. Mas de repente uma palavra transforma todo o cenário. E aquilo que era desespero se transforma em esperança. Aquilo que era fim parece ser um recomeço. Aquilo que era terrível começa a ser glorioso. Elias, porém, disse: não tenha medo. Agora aquilo que era improvável começa a fazer sentido e tornar-se viável. O cenário inicial era da total impossibilidade. Uma mulher, uma viúva, uma pobre. O contexto miserável. A mínima perspectiva de vida. Uma refeição e depois disso vamos aguardar a morte. E agora vem a palavra do Senhor, que no meio da seca continua falando e diz àquela mulher: não tenha medo. Aproprie-se desta verdade em seu coração nesta noite. E ainda que diante de você existam mais de um riacho secos, se diante de você existe uma realidade miserável, que já esgotou todas as suas forças, e que talvez diante de você pouca perspectiva haja daquilo que está por vir, talvez como aquela mulher você também viva hoje apenas a certeza de que há só mais uma refeição a ser feita, há só mais um passo a ser dado, há só mais um dia a ser vivido. A palavra do Senhor vem ao seu coração hoje e diz: não tenha medo. Aproprie-se desta verdade pela fé e confie no Senhor. O mesmo Deus de Elias é o Deus que continua agindo hoje entre nós. Mas há duas coisas aqui que precisam se tornar realidade na nossa vida. O versículo 13, Elias diz para ela: vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Há uma realidade aqui. Elias dá uma orientação àquela mulher de fé, e ele diz: primeiro traga para mim. Aquela mulher estava diante de um dilema agora. Eu não tenho nem para mim e para o meu filho. E agora este homem está mandando eu servi-lo primeiro? Ele não entendeu o que eu disse? Será que ele não percebeu o que eu acabei de dizer, que eu só tenho mais para uma refeição apenas e depois disso vamos morrer? Mas é quando então Deus nos coloca sob prova. E Deus então testa a nossa confiança quando Ele diz: eu preciso ser o primeiro na sua vida. Querido, muitas vezes nós ainda não experimentamos o milagre de Deus, porque eu e você ainda não tivemos a coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Nós fazemos contas, nós fazemos planos, nós estabelecemos metas, nós tentamos olhar além e regularmente Deus não é o primeiro na nossa vida. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, os nossos temores, as nossas fraquezas nos induzem a criar dispositivos de segurança à nossa volta. E agora Elias está colocando diante daquela mulher a possibilidade de experimentar a glória de Deus. Mas para isso era preciso que ela tivesse coragem para obedecer e colocar Deus em primeiro lugar. Jovens, adolescentes, que têm diante de si uma vida inteira pela frente e que está na hora de fazer planos, está na hora de estabelecer metas, está na hora de sonhar. É mais comum do que imaginamos fazer tudo isto sem considerar Deus como o principal, como o primeiro, e crer que Ele irá acrescentar aquilo que achamos que irá faltar. Nós apenas dizemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas quando temos o primeiro indício de que parece que vai faltar alguma coisa, nós titubeamos e falseamos nos nossos passos. E agora esta mulher estava sendo provada. Eu já disse aqui certa vez, expliquei que no contexto bíblico, prova e tentação são a mesma coisa. A mesma experiência ela pode ter uma conotação de prova ou de tentação.
depende muito de como você encara e como você reage. Isso está claro porque quando Tiago, no primeiro capítulo da epístola de Tiago, ele disseca o que é tentação e o que é provação, ele curiosamente usa a mesma palavra. A gente é que traduziu e usou prova e tentação. Quando diz Deus, ninguém tenta, porque quando provado é a mesma palavra. É que o tradutor, tentando ser didático, já tentou explicar que prova é uma coisa e tentação é outra, na medida em que nós reagimos e na medida de quem no final vence. Prova é tentação e tentação é prova, e vice-versa. É a mesma ideia. A questão é que o diabo quer te derrubar e te afastar de Deus com aquela experiência. E o Senhor quer aprovar você e trazer para perto dele. Por isso que Tiago diz, Deus a ninguém tenta. Claro, porque Deus não quer destruir ninguém. Deus quer te trazer para perto dele. Mas a mesma experiência pode ser encarada como prova ou como tentação. Depende de como você reage a ela. E aqui, Elias está provando aquela mulher. E ao mesmo tempo, para ela, poderia soar como uma tentação. Como assim? Rejeitar ou aceitar, obedecer ou desobedecer, rebelar-se ou submeter-se. Mas estava diante dela a decisão e a escolha. Ter a coragem para confiar na palavra do homem de Deus e ver o milagre acontecer. O tempo da seca é uma oportunidade de aperfeiçoarmos a nossa confiança em Deus. Aquela mulher teve diante de si um desafio inimaginável. Mas eu não tenho nem para mim e vou te dar primeiro. É porque ela precisava aprender que se Deus não é o primeiro, Ele não é mais nada. Não existe Deus em segundo lugar. Se Ele não for o primeiro, Ele imediatamente passa para ser o último. E Ele não será nada para a sua vida. E Deus então fala por meio do profeta àquela mulher. Há uma verdade que você precisa aprender. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ao dia em que a seca acaba, ao dia em que o deserto termina, ao dia em que a privação se resolve, ao dia em que a resposta vem, ao dia em que a glória é vista totalmente. E Deus tem uma promessa: enquanto este dia não chegar, se Ele for o primeiro, nada nos faltará. A segunda verdade que aprendemos neste tempo de seca com Elias é que Deus precisa continuar sendo o primeiro, em todos os aspectos. Na sua fidelidade, no seu tempo, na sua confiança, na sua disciplina, na sua devoção, Deus tem que ser o primeiro. Nós facilmente dizemos que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou à mercê das circunstâncias. Muitas vezes nós, quando sofremos e quando enfrentamos as dores, o luto e a luta, nós temos a tendência de culpar Deus como um agente do mal. E perdemos a oportunidade de manter Deus em primeiro lugar e saber que, enquanto atravessamos o tempo da seca, nada nos faltará. Então, diz o texto do versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O tempo passou, e agora gera um olhar em retrospectiva. Parece que o tempo agora, o texto já adiantou e foi lá para o fim do filme. E agora, olhando para trás, diz: Deus foi e é fiel. Enquanto enfrentamos o deserto, o riacho seco, o tempo da seca, nós vamos percebendo que a nossa obediência sempre será recompensada. Não sei se diante de você existe nesta noite algum riacho seco. E não sei se nesta noite você está como Elias, sendo conduzido por Deus, evidentemente por tempos de secas. Elias estava fugindo da ameaça da morte por Acabe e Jezabel, foi conduzido por um tempo para viver à beira de um riacho. O riacho seca-se
e ele agora é conduzido para uma casa de uma viúva pobre, sem nada, sem nenhuma perspectiva. Mas foi para lá que Deus enviou Elias, para que pelo poder da palavra do Senhor, que continua falando no tempo da seca, eles todos vissem a glória de Deus. Se nesta noite você está diante de riachos secos, e se como aquela mulher você também perdeu as esperanças, e diante de você existe apenas uma pequena perspectiva de sobrevivência, está na hora de você crer que Deus usa o improvável. Está na hora de você confiar que Ele precisa ser o primeiro. Está na hora de você aprender que Deus é fiel. Aconteça o que acontecer, o tempo da seca chegará ao fim. Feche seus olhos. Eu quero que você, em nome de Jesus, apresente ao Senhor nesta noite o seu riacho seco. Você sabe qual é. Nós sabemos onde dói mais. Por mais que eu tente discernir, eu não consigo alcançar a profundidade do seu coração. Não conseguiria alcançar a razão das suas lágrimas, do seu choro insistente. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que em tempos de riachos secos, Deus continua falando. E quando Ele fala, nós podemos aprender. Aprendemos que no tempo da seca, Deus nos surpreenderá. Ainda que seja com o improvável, Ele nos fará abençoados. Se Ele for o primeiro, se nós obedecermos, se nós tivermos a disposição de confiar no Senhor. Se você nesta noite está enfrentando um riacho seco e deseja nesta noite declarar que quer fazer do Senhor o primeiro em sua vida, fazer um acerto com Deus, um concerto com Deus, colocar em primeiro lugar, eu quero convidar você a pôr-se de pé no seu lugar. É um voto de confiança em Deus, é um compromisso de obediência, dizendo: Senhor, eu quero corrigir a minha vida e quero colocar-te em primeiro lugar nos meus planos, nas minhas palavras, nos meus sonhos, nos meus ideais, nas minhas finanças, nas minhas conversas. Eu quero, Senhor, que Tu sejas o primeiro na minha vida. Onde você está, fique de pé. Ainda que diante de você exista pouca ou talvez nenhuma expectativa, talvez você tenha chegado nesta noite como aquela mulher: é só mais uma refeição e pronto, comeremos e morreremos. Nesta noite o Senhor renova em você a esperança, se você transformá-lo em primeiro lugar na sua vida, e se você tiver a disposição em obedecê-lo, em buscar a sua palavra, em ouvir a sua voz e viver os planos de Deus para você, abrir mão dos pecados, abrir mão do mundo, abrir mão das paixões e viver santamente, viver a glória de Deus. A palavra do Senhor há de se cumprir na sua vida também hoje. A palavra que não muda, ainda que seja pouca a farinha, ainda que seja quase nada do azeite, o Senhor não deixará faltar, e o tempo da seca cessará, e o Senhor fará chover novamente sobre nós. Se a farinha for pouca, lembre-se, Deus em primeiro lugar. Se o azeite estiver acabando, lembre-se, a primeira atitude é obedecer. E mesmo quando a farinha for pouca, a glória de Deus prevalecerá. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, visita os corações nesta noite. Esses corações que estão diante de riachos secos, mas que se cumpra nessas vidas a Tua palavra cumprida na vida de Elias. Fala ao coração deles, e que as palavras de Elias ecoem nos seus corações, e novamente confiemos na verdade: não tenha medo.
Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza pela caminhada, ainda que por tempos áridos, ainda que por tempos de escassez, ainda pelo tempo da falta, que o Senhor nos conduza, Pai, em nome de Jesus, de tal maneira que o Senhor revele a sua glória, multiplicando, abençoando, fazendo prosperar, fazendo a Tua glória conhecida, o Teu amor testemunhado, a Tua fidelidade anunciada, e que o mundo saiba que não há Deus como Tu na vida dessas pessoas, desses queridos e amados irmãos que estão de pé neste momento. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja fazendo a obra do recomeço, a obra da multiplicação, da esperança, da fé, da coragem, para enfrentarem a seca, a escassez, o perigo, a miséria, a tragédia, mantendo em seus corações a confiança de que Tu estás no controle, Tu continuas falando, Tu continuas agindo, Tu estás entre nós. Glórias ao Teu nome, Pai, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.